monitorizar o paciente, vou colocar oxigênio, vou pegar um acesso venoso, vou fazer uma avaliação inicial e a gente vai tentar entender, então, quais são os sistemas e os órgãos mais comprometidos e que mais ameaçam a vida de um paciente na avaliação inicial. Então, na avaliação inicial, a gente tem que priorizar as situações que estão associadas com o maior risco de vida do nosso paciente. Claro que eu vou ter que fazer uma avaliação completa desse meu paciente, vou ter que despí-lo, vou ter que avaliá-lo como um todo, mas quando eu estou vendo um paciente pela primeira vez, seja na UTI, que o paciente acabou de chegar, seja no pronto-socorro, eu tenho que tentar priorizar os cenários que estão associados com o maior risco de evolução desfavorável desse paciente. Claro que identificar alguma alteração de pele pode vir a ser importante, por exemplo, no futuro, para até tentar fechar um diagnóstico. Mas, na avaliação inicial, não é a lesão de pele que vai gerar o risco de vida para o paciente. É a disfunção cardiovascular, é a disfunção respiratória, é a disfunção neurológica, eventualmente é a disfunção renal. Então, essas situações de alto risco, elas têm que ser identificadas e interpretadas dentro da avaliação inicial. Então, fundamentalmente, vocês vão ver que os sistemas que a gente vai se preocupar mais nessa avaliação e nesse suporte são os sistemas que estão associados com maior risco de óbito imediato, do tipo disfunção respiratória, do tipo disfunção cardiovascular e do tipo disfunção neurológica. Por exemplo, quando eu tenho um paciente chegando à UTI, né, falando especificamente do paciente na passagem do plantão desse paciente na UTI, essa passagem ela tem que ser feita de forma rápida, eficiente e relevante. Não adianta a gente, nessa discussão inicial de passagem de caso, ou passagem do plantão do paciente, nós discutirmos aspectos de menor importância em relação àquele momento. Então, dados da anamnese, dados de história antiga do paciente, gestações, etc., isso importa menos para a gente do que nos contar. Todo mundo já viu os filmes americanos, né? As passagens de plantão dos paramédicos, eles só contam, quando eles chegam no hospital para trazer um paciente, eles só contam o que está alterado. Então, fundamentalmente, a história clínica sucinta e a alteração do exame físico que gera a necessidade de suporte imediato e avaliação rápida dos sinais vitais dos nossos pacientes. Então, os pacientes que são potencialmente críticos são os que têm disfunção imediata em algum dos 3 grandes sistemas. Então, seja o sistema nervoso central, seja o sistema cardiovascular, seja o sistema respiratório. Então, claramente, o que vai, vamos lá, matar o paciente rapidamente nesse cenário é o rebaixamento do nível de consciência, é a herniação, é a hipertensão intracraniana, é o choque circulatório e é a insuficiência respiratória aguda, a dessaturação, a hipoxemia refratária. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esses 3 sistemas. Eles têm que ser avaliados rapidamente e de forma eficiente, não vou dizer de forma completa. Por exemplo, um exame neurológico completo muitas vezes não é factível na avaliação inicial do meu paciente, mas pelo menos uma avaliação do sistema nervoso central para identificar alterações do tipo herniação, posturas anômalas, alterações pupilares, isso tem que ser feito na avaliação inicial de um paciente grave. Do mesmo modo, o sistema cardiovascular. Então, eu tenho que tentar identificar alterações de hipoperfusão tecidual, porque isso vai levar a modificações na minha abordagem terapêutica do paciente. E as afecções respiratórias, aí identificadas por alterações do padrão respiratório, a gente vai ver isso com mais detalhes ao longo da nossa apresentação. Então, quais são os sinais de potencial gravidade do nosso paciente? Então, vejam que, do ponto de vista neurológico, eu vou ter o rebaixamento agudo da consciência, é um sinal de potencial gravidade, né, do meu paciente. Então, ele chegou com nível de consciência normal e rebaixou agudamente, isso é um sinal de identifica uma alteração neurológica importante. Grandes alterações nos sinais vitais, então, bradipneias importantes, taquipneias importantes ou utilização de musculatura acessória também são critérios para identificar gravidade importante do meu paciente, dessaturação, taquicardia ou bradicardia e hipotensão. Então, vejam que são, de novo,
sinais de gravidade são associados com alterações com repercussão no sistema cardiovascular, no sistema respiratório e no sistema neurológico. E, obviamente, eu tenho também outros achados que podem ser potencialmente emergenciais e que têm que ser avaliados rapidamente dentro dessa avaliação inicial. Então, a precordialgia, que vai repercutir aonde? Também no sistema cardiovascular, a obstrução de via aérea, a alteração neurológica aguda, o paciente agitado, confuso, em delírio, né, com agitação perigosa, agressivo, e as hemorragias são cenários que têm potencial emergencial importante, mas que vejam, que também repercutem nos 3 grandes sistemas que têm que ser avaliados inicialmente do meu paciente. Então, sistema cardiovascular, sistema respiratório e sistema neurológico. Então, esses sinais de potencial gravidade, eles estão vinculados, de maneira geral, a alterações desses 3 grandes sistemas, que são os sistemas que vão acabar gerando um risco maior de vida no nosso paciente de forma aguda. Então, note que para o atendimento inicial eu tenho que começar com a história sucinta, vou direcionar o exame físico para essas avaliações do meu paciente do ponto de vista respiratório, cardiovascular e neurológico, vou avaliar a necessidade de monitorização oxigênio e veia, e aí já vem um aspecto importante que é, eu não preciso colocar oxigênio suplementar num paciente não hipoxêmico. Então, se o paciente mantém saturação acima de 94%, 95%, eu não preciso colocar oxigênio suplementar nesse paciente, porque existem evidências mais recentes de que o oxigênio suplementar pode ser deletério para os pacientes que não estão hipoxêmicos. Claro que para os hipoxêmicos eu vou colocar oxigênio para manter uma saturação por volta de 92% a 94%, mas se o paciente não tiver, é um infarto com precordialgia, está hipotenso, mas não está hipoxêmico, não necessariamente eu preciso colocar oxigênio suplementar nesse paciente. Na dúvida, talvez eu precise realizar uma avaliação do BLS, tem que avaliar se o paciente não desenvolveu um episódio de parada cardiorrespiratória durante esse cenário, durante esse atendimento, que justificaria a utilização do protocolo de suporte básico de vida. Então, quando eu vou avaliar o meu paciente, ele vai chegar e eu já vou... a família, idealmente, tem que vir junto, porque é um paciente que vai estar em insuficiência respiratória chocado ou rebaixado, e eu vou ter que coletar os dados desses pacientes junto com a história clínica, junto com o exame físico, né? E eu preciso fazer isso de forma objetiva, coletando os dados atuais, né? E identificando os sintomas recentes, os sintomas de agora e também os antecedentes que são relevantes para o quadro atual. Não adianta eu perguntar se o cara dormiu em casa de palha, se conhece o barbeiro, isso é irrelevante para o cenário. Eu posso até fazer o diagnóstico depois de cardiomiopatia dilatada por doença de Chagas, mas eu não vou fazer nenhum tipo de tratamento específico naquele momento para o Chagas. Então, eu tenho que gerar um corpo de observações clínicas, de anamnese, de tal maneira que eu consiga avaliar o meu paciente, mas com um parâmetro bastante objetivo, porque muitas vezes eu vou ter que fazer a anamnese junto com o exame físico. Enquanto eu estou avaliando a perfusão periférica do meu paciente, eu estou ouvindo que o familiar está me contando em relação ao quadro clínico daquele paciente. Enquanto eu estou avaliando o nível de consciência, estou avaliando resposta neurológica à dor, estou fazendo avaliação pupilar, eu estou ouvindo a anamnese do paciente. Tudo isso para que a gente seja mais objetivo e a gente possa iniciar o tratamento desse paciente o mais rápido possível, de tal maneira que a gente não perca tempo com subjetividades e com coisas pouco objetivas na hora de fazer a história anamnese. Então,